Olá, bem-vindos para mais um estudo da obra Os Mensageiros, ditado pelo Espírito André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier. Estamos no nosso estudo de número 4, aprendendo as lições de André Luiz na espiritualidade sobre, especialmente, o seu trabalho na Terra depois de convertido. E principalmente depois de resgatado e com os inúmeros aprendizados na colônia Nosso Lar. No último estudo, acompanhamos a ida de André Luiz a uma palestra em que o mentor orientou a todos que desejavam participar do Ministério da Comunicação que eles estavam ali para dedicar-se ao próximo, que nenhum deles deveria buscar o trabalho para a satisfação de interesses pessoais, que se tivesse alguém ali que não compreendesse o objetivo da equipe, que se retirasse, que não continuasse no grupo. E isso chamou a atenção de todos. Vamos ver então o prosseguimento dessa palestra. Ele diz: aqui estamos todos, companheiros da comunicação, endividados com o mundo, mas esperançosos de êxito em nossa tarefa permanente. Levantemos o olhar. O Senhor renova diariamente nossas benditas oportunidades de trabalho, mas para atingirmos os resultados precisos, é imprescindível sejamos seguidores da renunciação ao inferior. Renunciar ao inferior. Nenhum de nós, dos que aqui nos encontramos, está livre do ciclo de reencarnações na crosta. Eles trabalhariam em favor da humanidade, mas teriam que retornar, muitas vezes ainda, nas reencarnações futuras, o que é natural. Todos, portanto, somos sequiosos de vida eterna. Não olvidemos, não esqueçamos, desse modo, o Calvário de Nosso Senhor, convictos de que toda saída dos planos mais baixos deve ser uma subida para a esfera superior. Agora há pouco gravei uma das orações que disponibilizo no canal, em que Emmanuel destacou justamente isso. A vida do cristão é cercada de desafios, de obstáculos, porque ele cresce para Deus através do esforço, através do trabalho. E agora vemos na obra de André Luiz a mesma mensagem. Para sair do inferior para o superior, nós precisamos trabalhar, nos esforçar. Ninguém espere subir espiritualmente sem esforço, sem suor e sem lágrimas. Nesse momento, André Luiz diz que cessou a preleção de Telésforo, que abençoou a Assembleia, mostrando o olhar infinitamente brilhante e aceitando em seguida o braço de Aniceto para afastar-se. Debaixo de profunda impressão, em face das incisivas declarações do instrutor, André Luiz diz que observou,
Numerosos circunstantes choravam em silêncio. As pessoas se emocionaram com o discurso de Telésforo, aquele líder do Ministério da Comunicação, junto de Aniceto, que também era o mentor. André Luiz, então, com um olhar interrogativo, foi respondido por Vicente, que disse: são servidores fracassados. Os que se emocionaram, portanto, com as palavras de Telésforo foram os médiuns e doutrinadores que falharam na última encarnação. Nesse instante, Telésforo e o nosso orientador postaram-se junto de nós. Duas senhoras de grave fisionomia aproximaram-se respeitosamente e uma delas se dirigiu a Aniceto, nesses termos: desejávamos o obséquio de uma informação concernente à próxima oportunidade de serviço que será concedida a Otávio. Então, duas senhoras se aproximaram dos mentores Aniceto e Telésforo, e André Luiz estava próximo também. Elas queriam saber quando que um indivíduo chamado Otávio iria ter uma nova oportunidade de reencarnação. Respondeu então Aniceto: o ministério prestará esclarecimentos. Todavia, a senhora tornou a dizer: ousaria reiterar-lhe o pedido. É que Marina, grande amiga nossa, casada na terra há alguns meses, prometeu-me cooperação para auxiliá-lo, e seria muito de meu agrado localizar agora o meu pobre filho em novos braços maternais. Então a senhora insistia na pergunta, que agora nós descobrimos que Otávio é seu filho. Quando que ele poderia retornar à Terra? Porque havia uma amiga dela reencarnada, recém-casada, que tinha demonstrado a boa vontade de receber Otávio como filho. Então essa senhora gostaria que ele reencarnasse para ser filho dessa amiga dela. Aniceto então esboçou um gesto de compreensão, sorriu e esclareceu, sem afetação: convém não estabelecer o plano por enquanto, porque, antes de tudo, precisamos conhecer a solução do processo de médiuns fracassados em que ele está envolvido. Então Aniceto já orientou a senhora: não tenha pressa. Primeiro nós teremos que analisar as consequências do fracasso de Otávio como médium que foi. Somente depois, minha irmã. André Luiz diz então que voltou seus olhos para Vicente, sem ocultar a surpresa, e enquanto as senhoras se retiravam conformadas, Aniceto falou: tenho serviços imediatos em companhia de Telésforo. Deixo-os a todos em estudos e observações aqui no centro de mensageiros. Eles se retirariam, André Luiz e Vicente continuariam colhendo as informações, os diálogos com os demais médiuns e doutrinadores que falharam nas últimas reencarnações. Aniceto então se retira com os maiores e um companheiro declara alegremente: podemos conversar. Nosso orientador explicou Vicente: considera trabalho útil toda conversação sadia que nos enriqueça os conhecimentos e aptidões para os serviço. De fato, conversar com pessoas que já passaram pela experiência da carne, que inclusive falharam na experiência da carne, seja como médiuns, seja como doutrinadores, é uma forma de aprendizado muito importante. Eles iriam então conversar com essas pessoas. Pelas palestras construtivas, receberemos também a remuneração devida à cooperação normal. Ou seja, eles receberiam bônus hora, eles receberiam a compensação que existe em nosso lar pelo trabalho, ainda que estivessem ali em aprendizado, conversando com os demais. Curioso e surpreendido, André Luiz então perguntou: e se eu tentasse voltar aos assuntos inferiores da terra, esquecendo a conversação edificante? Olha que pergunta inusitada de André Luiz. E se ao invés de conversar sobre temas elevados, eu buscasse conversações inferiores? Vicente sorriu
e disse: o prejuízo seria seu, porque aqui a palavra define o espírito. E se você fugisse à luz da palestra instrutiva, nossos orientadores conheceriam sua atitude imediatamente, porquanto sua presença se tornaria desagradável e seu rosto se cobriria de sombra indefinível. Vejam que esse trecho traz uma lição. Eu já disse aqui antes, né? Na espiritualidade, nós não conseguimos ocultar os nossos sentimentos, as nossas intenções. Então, se André Luiz começasse a buscar temas inferiores da Terra, ele teria uma sombra na sua face, ele se tornaria uma presença desagradável para todos. Então, logo, os mentores perceberiam que André Luiz estaria com conversações inoportunas. Entremos então no capítulo 7, a queda de Otávio. Vamos conhecer a história de Otávio, o filho daquela senhora que pediu uma nova reencarnação para ele. A ausência de Aniceto, diz André Luiz, deu ensejo a palestras interessantes. Formaram-se grupos de conversação amiga. Impressionado com as senhoras que haviam solicitado providências para Otávio, pedi a Vicente me apresentasse a elas. Não que me movesse curiosidade menos digna, mas desejo de alcançar novos valores educativos sobre a tarefa mediúnica, que a palavra de Telésforo me fizera sentir em tons diferentes. Então André Luiz pediu para conhecer aquelas duas senhoras que haviam solicitado uma nova reencarnação a Otávio. Não porque ele tivesse curiosidade sobre o que o Otávio tinha feito na existência passada, mas sim que ele tinha um desejo de aprender sobre a tarefa mediúnica que ele desconhecia. O amigo atendeu de boa mente. Em breves momentos, não se achava então André Luiz tão sozinho à frente das irmãs Isaura e Isabel, mas do próprio Otávio, um pálido senhor que aparentava 40 anos. Então já sabemos que as senhoras se chamam Isaura e Isabel, uma delas é mãe de Otávio, e os três estavam reunidos quando André Luiz se aproximou. Também sou principiante aqui, explicou André Luiz, e minha condição é a do médico falido nos deveres que o Senhor me confiou. Otávio sorriu e respondeu: possivelmente o meu amigo terá a seu favor o fato de haver ignorado as verdades eternas no mundo. O mesmo não ocorre comigo, ai de mim. Não desconhecia o roteiro certo que o Pai me designava para as lutas na terra. Então André Luiz, quando se apresentou a Otávio, disse que era um médico falido. Nós sabemos a história de André Luiz, que de fato foi médico e desencarnou sendo considerado um suicida indireto por não cuidar da própria saúde. Ele então se apresentou a Otávio dessa forma, e Otávio então responde: olha, você pode ter falhado também, porém não tinha o mesmo conhecimento que eu. Eu tenho mais responsabilidade. Nós sabemos que, de fato, o espírita ou o espiritualista ou o religioso em geral, ele tem uma responsabilidade maior que o materialista, que o agnóstico, que o cético. Por quê? Ele tem mais conhecimento sobre a realidade espiritual. E por isso, a sua queda tem mais peso do que a queda de alguém totalmente materialista. Ele, então, sentia essa culpa de conhecer o roteiro certo que Deus havia mostrado para ele e, mesmo assim, ter caído. Não possuía títulos oficializados de competência, entretanto, dispunha de considerável cultura evangélica, coisa que para a vida eterna é de maior importância que a cultura intelectual, simplesmente considerada. Então a primeira lição de Otávio é que ele não tinha cultura, conhecimento intelectual na Terra, não tinha títulos, porém tinha o conhecimento evangélico, que tem bem mais valor do que a cultura intelectual. Logicamente, nós não devemos desprezar o intelecto, porém, entre o intelecto e a moral, é preferível que se tenha a moral desenvolvida para depois desenvolver o intelecto.
Porque o intelecto sem moral, o intelecto sem amor divino, dá ensejo a muitas e muitas quedas. Otávio então prossegue dizendo que tinha muitos amigos generosos do plano superior que se faziam inclusive visíveis para ele, recebendo mensagens repletas de amor e sabedoria, e no entanto caiu mesmo assim, obedecendo à imprevidência e à vaidade. Vejam que Otávio era um médium ostensivo, via as entidades superiores. Elas apareciam para ele e mesmo assim ele caiu. As observações de Otávio impressionaram André Luiz vivamente. Quando no mundo, ele, André, não tivera contato especial com as escolas espiritistas e experimentava certa dificuldade para compreender tudo quanto ele estava dizendo. André Luiz não entendia muito bem essa missão mediúnica, essa tarefa de levar a palavra do Cristo e dar o exemplo cristão. Ele, André Luiz, então diz: eu ignorava a extensão das responsabilidades mediúnicas. Ele não sabia o quanto de responsabilidade tem um médium quando reencarna. As tarefas espirituais, explicou Otávio, algo acabrunhado, envergonhado, ocupam-se de interesses eternos. Então, as tarefas espirituais ocupam-se de interesses eternos. E daí a enormidade de minha falta. Vejam que a falta do médium que conhece a doutrina é grande. A queda dele é grave. Por quê? Porque as tarefas espirituais ocupam interesses eternos. Não são interesses passageiros. São interesses para toda a vida da alma. Os mordomos de bens da alma estão investidos de responsabilidades pesadíssimas. Olha o peso aí de novo. Quem tem bens da alma tem maior responsabilidade. Os estudiosos, os crentes, os simpatizantes no campo da fé podem alegar ignorância e inibição, ou seja, as pessoas que não são sacerdotes, que não se dedicam à doutrina, que não se candidataram a servir em nome do Cristo, podem até alegar ignorância, mas o médium não. Aquele que se comprometeu a exercer a mediunidade, a trabalhar em favor do outro, ele não vai poder alegar ignorância, dizer que não sabia qual o caminho correto. Todavia, os sacerdotes não têm desculpa. É o mesmo que se verifica na tarefa mediúnica. O sacerdote, o religioso e o médium não têm desculpas. Os aprendizes ou beneficiários nos templos da revelação nova podem referir-se a determinados impedimentos, mas o missionário é obrigado a caminhar com um patrimônio de certezas tais que coisa alguma o exonera das culpas adquiridas. Então, de novo, ele repete: aquele que só frequenta o templo, aquele que é simpatizante com a doutrina, com a religião, ele pode, muitas vezes, até dizer que tem impedimentos. Eu não posso ir, eu não posso me dedicar ao trabalho, eu tenho outras responsabilidades. Porém, o sacerdote não pode falar isso. O missionário não pode dizer: eu não posso trabalhar em nome de Jesus, eu não posso exercer esse trabalho aqui, essa caridade. Senão, ele terá um grande cabedal de culpas adquiridas. Mas meu amigo, perguntou então André Luiz impressionado, que teria motivado seu martírio moral? O que então teria provocado aquele sofrimento em Otávio? Noto-o tão consciente de si mesmo, tão superiormente informado sobre as leis da vida, que me custa acreditar se encontre necessitado de novas experiências nesse capítulo. Vejam que André Luiz reconhecia no Otávio, no médium, no ex-médium, tanto conhecimento sobre a vida espiritual, tanta convicção das certezas e das verdades eternas, que não achava que ele precisava retornar ao plano físico para repetir as experiências. Ambas as senhoras presentes mostravam estranho brilho no olhar enquanto Otávio respondia. Relatarei minha queda. Ele vai contar a história dele.
Verá, André, como perdi maravilhosa oportunidade de elevação. Vamos então entender por que Otávio perdeu uma grande oportunidade de elevação. E após uma longa pausa, continuou. Depois de contrair dívidas enormes na esfera carnal em outro tempo, ou seja, depois dele se endividar perante a lei divina em outras encarnações, ele bateu às portas de nosso lar, sendo atendido por irmãos dedicados que se revelaram incansáveis para comigo. Então Otávio foi resgatado também em nosso lar, muitos anos antes dessa encarnação que ele vai contar. Ele diz então que se preparou durante 30 anos consecutivos para voltar à Terra em tarefa mediúnica. Olha que informação. Otávio, uma vez resgatado do umbral, uma vez solicitando auxílio de nosso lar, passou 30 anos estudando, se preparando para a missão da mediunidade na Terra. Desejoso que estava em saldar suas dívidas antigas e se elevar em alguma coisa. Não faltaram lições verdadeiramente sublimes, nem estímulos santos ao meu coração imperfeito. Então vejam que 30 anos de preparo, não faltaram oportunidades, não faltaram sentimentos elevados para que Otávio se preparasse. O Ministério da Comunicação favoreceu-me com todas as facilidades e, sobretudo, 6 entidades amigas movimentaram os maiores recursos em benefício do meu êxito. Então, além do preparo de 30 anos, Otávio retornava à Terra com a missão mediúnica, acompanhado de 6 espíritos elevados que patrocinaram a sua missão. Eram técnicos do auxílio que acompanharam ele à Terra nas vésperas do seu renascimento, entregando ele a um corpo físico rigorosamente sadio. Então vejam que 6 entidades elevadas levaram Otávio a reencarnar num corpo sadio. E segundo a magnanimidade dos meus benfeitores de nosso lar, seria concedido a ele um trabalho de relevo na esfera de consolação às criaturas. Então Otávio, durante a sua existência como médium, exerceria uma função importante no consolo às criaturas, no trabalho junto aos sofredores. Permaneceria Otávio junto das falanges de colaboradores encarregados do Brasil, animando-lhes os esforços e atendendo a outros irmãos ignorantes, perturbados ou infelizes. Vejam que tarefa bonita de Otávio, nascer no Brasil e ajudar aqueles que ignoram as verdades espirituais. O matrimônio não deveria entrar na linha de minhas cogitações. Não que o casamento possa colidir com o exercício da mediunidade, mas porque meu caso particular assim exigia. Então vejam que Otávio reencarnou para exercer a tarefa mediúnica, não se casar, não constituir família, para se dedicar integralmente à missão mediúnica. E aí ele explica, não porque o casamento seja algo negativo, que polua a atividade mediúnica, não isso, mas é que o caso específico de Otávio exigia isso. Provavelmente, numa existência anterior, ele não foi um bom pai, um bom companheiro, enfim, ele não venceu na missão da família. Então agora ele renasceria sem família para valorizar. Nós vimos isso acontecer em outra obra, no estudo do livro Memórias de um Suicida, em que um dos personagens, se eu não me engano foi o Belarmino, ou foi o... esqueci o nome, Mário Sobral, não é? Acho que foi o Mário, que não se dedicou à família, abandonou sua família, e aí numa encarnação seguinte, ele receberia órfãos e não teria uma esposa. Nessa obra também vemos o caso de Otávio, então, que certamente desonrou sua família no passado
e agora renascia como médium para exercer a mediunidade sem constituir família. Nada obstante, solteiro, deveria receber aos 20 anos 6 amigos que muito trabalharam por mim em nosso lar, os quais chegariam ao meu círculo como órfãos. Parecida com a história do Mário Sobral, da obra Memórias de um Suicida, porque ele também renasceria para receber órfãos. No caso de Otávio, porém, além de receber 6 amigos da espiritualidade, ele deveria exercer a mediunidade redentora. Meu débito para com essas entidades tornou-se muito grande, e a providência não só constituiria agradável resgate para mim, como também garantia de triunfo pelo serviço de assistência a elas, o que me preservaria o coração de leviandades e vacilações, porquanto o ganha-pão laborioso me compeliria a não aceder a sugestões inferiores nos domínios do sexo e das ambições incontidas. Então vejam, a intenção de Otávio renascer, solteiro, não constituir família e receber 6 órfãos aos 20 anos, serviria para ele pagar a dívida do passado, ajudar essas 6 entidades a compensar o auxílio que elas tinham feito a ele em nosso lar, bem como para que ele buscasse o trabalho na terra para sustentar esses 6 órfãos, o que não permitiria que ele se engalfinhasse nos erros do sexo, nos erros das ambições incontidas. Então vejam como tudo em nossa existência tem uma função. Aquele que vem com muito trabalho precisa ocupar seu tempo para evitar a queda. Então, a programação de Otávio era receber 6 espíritos e se dedicar integralmente a eles, além da mediunidade. Com isso, ele não cairia nas mesmas falhas do passado. Ficou também definido que as atividades de Otávio começariam com muitos sacrifícios, para que o possível carinho de outrem não amolecesse a minha fibra de realização, e para que se não escravizasse minha tarefa às situações caprichosas do mundo, distantes dos desígnios de Jesus, e, sobretudo, para que fosse mantida a impessoalidade do serviço. Olha que interessante também. Além de tudo isso que a gente comentou, Otávio também teria dificuldades financeiras, especialmente no início da sua jornada como médium. Por quê? Para ele não se distrair com as facilidades do mundo, com os caprichos que o dinheiro traz, e para que ele não amolecesse a fibra de realização com o possível carinho que receberia de outra pessoa se casasse. Olha só como tudo tem um motivo, tudo tem uma causa. Otávio deveria renascer sem constituir família e com dificuldades financeiras, para que o carinho da esposa, para que as facilidades do dinheiro não escravizasse ele nas situações caprichosas do mundo, para que ele cumprisse a sua tarefa na mediunidade sem distrações e para manter também a impessoalidade do serviço. Mais tarde, então, com o correr dos anos de edificação, me enviariam de nosso lar socorros materiais cada vez maiores, à medida que fosse testemunhando renúncia de mim mesmo, desprendimento das posses efêmeras, desinteresse pela remuneração dos sentidos, de maneira a intensificar progressivamente a semeadura de amor confiada às minhas mãos. Interessante também e vale o comentário. A dificuldade financeira de Otávio seria temporária. Temporária por quê? Porque à medida que ele demonstrasse renúncia, à medida que ele demonstrasse que não estava vendendo sua mediunidade, não estava negociando com o dom divino que havia recebido, quando ele demonstrasse que o dinheiro que era utilizado era sempre para o interesse da coletividade, ele iria passar a receber mais e mais quantias. Olha que interessante. A espiritualidade iria garantir
que ele recebesse valores cada vez maiores à medida que ele sublimasse a sua conduta na Terra. E isso a gente pode transmitir para nós. Muitas vezes nós ficamos preocupados com dinheiro, em receber valores, em conseguir logo um emprego que garanta uma grande soma de dinheiro, esquecendo-se de que, primeiro, Deus não nos desampara nas nossas necessidades e, segundo, nós podemos receber mais e mais dinheiro à medida que demonstramos desapego aos bens materiais, à medida que demonstramos que estamos aqui na Terra para outras tarefas e que o dinheiro é utilizado para cumprir essas tarefas, esses deveres. Então isso é muito interessante, essa informação que Otávio deu. Se ele tivesse seguido a programação da sua existência como médium equilibrado, passaria por dificuldades financeiras, mas à medida que demonstrasse desapego, renúncia, sacrifício, ele passaria a receber mais e mais valores que seriam revertidos para o seu sustento e para trabalhos de caridade. A semelhança de Divaldo Pereira Franco, que certamente tem essa missão da mediunidade e recebe valores para manter a mansão do caminho. Tudo combinado, então, Otávio diz: voltei, não só prometendo fidelidade aos meus instrutores, como também hipotecando a certeza do meu devotamento às 6 entidades amigas a quem muito devo até agora. Então, depois de planejar tudo isso que a gente viu aqui, tudo isso que eu falei aqui foi o planejamento da encarnação de Otávio. Era como ele devia seguir o roteiro que as entidades felizes tinham concatenado com ele. Então ele regressa ao mundo físico com essa tarefa, com essa programação. Vamos ver então o que aconteceu. Otávio, nesse momento, faz uma pausa mais longa, suspirando profundamente e prossegue. Ai de mim, olvidei todos os compromissos. Esqueceu tudo isso que ele tinha prometido. Os benfeitores de nosso lar localizaram-me ao lado de verdadeira serva de Jesus. Então ele nasceu de uma mãe de grande elevação moral, uma serva do Cristo. Otávio disse: minha mãe era espiritista, cristã, desde moça, não obstante as tendências materialistas do meu pai, que era, todavia, um homem de bem. Então ele nasceu numa família estruturada, a mãe muito dedicada ao bem, ao Cristo, e o pai materialista, porém um homem de bem. Aos 13 anos, Otávio então ficou órfão de mãe, e aos 15 começaram os primeiros chamados da esfera superior, os primeiros convites para a sua tarefa mediúnica, aos 15 anos de idade. Por essa ocasião, meu pai contraiu segundas núpcias, e apesar da bondade e cooperação que a madrasta me oferecia, eu me colocava num plano de falsa superioridade a respeito dela. Então vejam quantas bênçãos Otávio recebeu e ele simplesmente ignorou. Primeiro que ele nasceu numa família estruturada. Mas depois que perdeu a mãe, o contato imediato e físico da mãe, o segundo casamento do seu pai trouxe uma madrasta boa também para ele. Mas o seu orgulho, a sua vaidade, o fez considerar-se superior a ela. Em vão, essa segunda mãe dele endereçou... Em vão, a mãe desencarnada dele endereçou do invisível apelos sagrados ao coração de Otávio. A mãe desencarnada pedia para ele seguir o roteiro. Mas ele vivia revoltado, entre queixas e lamentações descabidas. Os seus parentes, então, conduziram Otávio a um grupo espírita, de excelente orientação evangélica, onde as faculdades mediúnicas dele poderiam ser postas a serviço dos necessitados e dos sofredores. Olha como ele recebeu amparo, orientação. Ele foi guiado por uma casa espírita para trabalhar na mediunidade. Entretanto, faltavam a Otávio qualidades de trabalhador e companheiro fiel. Otávio começou a negar a confiança dos orientadores espirituais, não reconhecia a autoridade dos seus guias espirituais.
e acentuado pendor para a crítica dos atos alheios compeliam ele a desagradável estacionamento. Então, além de não ouvir seus mentores, Otávio julgava os outros no centro espírita, ficando então estacionado. Os beneméritos amigos do invisível estimulavam Otávio ao serviço, mas ele duvidava deles com sua vaidade doentia. Vejam que Otávio caiu então no orgulho e na vaidade. Até agora. E como prosseguissem os apelos sagrados, vejam que a espiritualidade insiste em nós. Mesmo Otávio negando tudo e começando a ir por um caminho errado, as entidades insistiam, apelavam a ele. E ele interpretava tudo como alucinação. Procurou então um médico que aconselhou Otávio experiências sexuais. Então, além do orgulho, além da vaidade, além de não aceitar a sua missão, Otávio foi orientado por um médico a iniciar suas experiências sexuais. Ele, com 19 anos de idade, entregou-se de forma desenfreada aos abusos das faculdades sublimes, das faculdades sexuais. Ele diz então que desejava conciliar à força o prazer delituoso e o dever espiritual. Não há como servir a Deus e a Mamon, conforme Jesus ensinou. Otávio tentou servir a Mamon e servir a Deus. Ou seja, ele se entregava ao sexo desregrado e ao mesmo tempo queria ser um médium excelente. Não é possível, porque as energias do sexo desvairado perturbam uma mediunidade para que ela se torne equilibrada. Não há como conciliar a força, conforme Otávio pretendeu, as faculdades sublimes da mediunidade com o abuso da sexualidade. Então ele ficou cada vez mais alheio aos ensinos evangélicos que os amigos das esferas superiores ministravam a ele. Ele passou a ignorar então cada vez mais os ensinos dos amigos espirituais. Então, com pouco mais de 20 anos, seu pai também desencarnou. Com essa triste ocorrência, ele ficou na orfandade, além de 6 crianças desfavorecidas, porque a madrasta dele, ao se casar com seu pai, trouxera para a tutela 3 pequeninos. Então ela já tinha 3 filhos, deve ter feito mais 3, com o novo casamento, e aí ficaram todos órfãos. Otávio, então, vinha com a missão de receber esses 6 órfãos, como a gente viu. Em vão, eles imploraram socorro à pobre viúva. Em vão ela, mãe, implorou socorro a Otávio, a sua madrasta, Otávio diz então que nunca se dignou a aceitar os encargos redentores que estavam destinados. A programação dele era cuidar desses 6 órfãos, mas ele não se dignou a aceitar. Após 2 anos da segunda viuvez, ou seja, quando seu pai desencarnou, a desventurada madrasta foi recolhida a um leprosário. Aliás, após 2 anos que a madrasta dele havia perdido seu segundo esposo, ela foi recolhida a um leprosário. Então, além de sofrer com a perda de 2 maridos, ela adquiriu lepra. Otávio, então, afasta-se completamente dela e dos pequenos órfãos, tomado de horror. Então, além do orgulho, além da vaidade, além dos desvios sexuais, Otávio não tinha compaixão. Abandonou novamente seus deveres na família, sem refletir que lançava seus credores generosos de nosso lar a um destino incerto. Lembre-se que aqueles 6 órfãos eram 6 entidades elevadas que patrocinaram a encarnação de Otávio, que combinaram com ele, programaram a sua reencarnação, planejaram no mundo espiritual antes do retorno dele. Em seguida,
dando largas à ociosidade, cometi uma ação menos digna e fui obrigado a casar-me pela violência. Então ele continuou exercendo o sexo desregrado e foi obrigado a casar-se por conta desses desvarios. Mesmo assim, porém, persistiam os chamados do invisível. Olha só como a espiritualidade insiste em nós. Mesmo depois de tantos erros, os espíritos superiores continuavam convidando Otávio a ser um médium cristão, revelando então a inesgotável misericórdia do Altíssimo. De fato, Deus não cessa de ter misericórdia conosco. Contudo, à medida que esquecia dos seus deveres, toda a tentativa de realização espiritual ficava cada vez mais difícil. A tragédia então continuou, que Otávio havia inventado para o seu próprio tormento. A esposa que ele havia se casado tinha apetites inconfessáveis, por isso ele se casou com ela. Era criatura muito inferior à sua condição espiritual, atraindo então uma entidade monstruosa em ligação com ela, para tomar o papel de filho deles. Então a mulher que Otávio se casou era muito inferior moralmente e trouxe um espírito tenebroso com ela, que acabou reencarnando como filho deles. Otávio então abandonou as 6 carinhosas crianças que ele tinha por missão cuidar, cuja convivência concorreria decisivamente para a sua segurança moral. Mas a companheira e o filho, ao que pareceu a ele, incumbiram-se da vingança. Então vejam, o fato dele ter abandonado 6 crianças, que seriam o suporte dele, o suporte moral dele, para que ele prosseguisse na sua missão como médium, fez com que ele sofresse as consequências desse ato nas mãos da sua esposa e do inimigo espiritual. Os dois então começaram a atormentar Otávio até o fim da existência, quando ele então regressa para o mundo espiritual, mal tendo completado 40 anos de idade, roído pela sífilis, doença que certamente ele contraiu por conta dos desvios sexuais, não estava na programação dele. Pelo álcool e pelos desgostos, sem nada ter feito para seu futuro eterno, sem construir coisa alguma no terreno do bem. Então vejam como nós estamos sujeitos à queda, à falha aqui na Terra. Otávio tinha nascido com uma missão belíssima na mediunidade, e não sozinho. Recebera uma mãe, um pai bondosos, recebera 6 espíritos bons que seriam o suporte moral dele, e mesmo assim ele caiu estrondosamente. Se juntou a um espírito inferior, a um inimigo espiritual que o atormentou, e ele morreu por conta desses abusos com 40 anos, desperdiçando uma existência que deveria ter sido dedicada à mediunidade. Otávio então enxuga seus olhos úmidos e conclui: como vê, realizei todos os meus condenáveis desejos, menos os desejos de Deus. Essa frase resume a condição de centenas de milhares de espíritos. Muitos de nós que pensam somente nos próprios desejos e esquecem-se dos desejos do Pai, de Deus. Foi por isso que fali, diz Otávio, agravando antigos débitos. Ele já tinha débitos e agravou esses débitos. Nesse instante, então, ele se cala, como se algo apertasse sua garganta. André Luiz o abraça com simpatia fraternal, ansioso de estimulá-lo, transmitindo então ao coração palavras de consolo. Mas Dona Isaura aproximou-se mais, acariciou a fronte dele e falou: não chores, filho. Jesus não nos falta com a bênção do tempo. Tem calma e coragem. Vejam que a mãe sempre está presente, né? Fala então do Cristo, pede para ele ter calma. Ele falhou, sim, miseravelmente, mas vai ter outras oportunidades. Mesmo tendo se preparado por 30 anos, Otávio falhou estrondosamente.
Por isso que nós temos que vigiar muito para não cair nas nossas falhas. O próprio Cristo ensinou no Pai Nosso, para que não caiamos em tentação. Identificando então o carinho, André Luiz meditou na bondade de Deus, que faz ecoar o cântico sublime do amor de mãe, mesmo nas regiões de além-morte, ou seja, mesmo no mundo espiritual. As mães continuam amando, representando então o amor sublime de Deus nas manifestações maternas. Entremos agora no capítulo 8, o desastre de Acelino. Conhecemos a história de Otávio, vamos ver agora a história de Acelino. Será que é um médium? Será que é um doutrinador que falhou? Vamos ver. André Luiz então diz que iria se dirigir a Otávio novamente quando alguém se aproximou e falou para ele, para Otávio, com uma voz forte: "Não chore, meu caro, você não está desamparado. Além disso, pode contar com devotamento materno. Eu vivo em piores condições." Então Otávio, apesar de ter caído, tinha uma mãe que amava ele, que estava ali presente, ele não estava desamparado e podia gozar dessa companhia. Ele, porém, esse indivíduo que chegou, estava em condições piores, segundo ele próprio. Mas também não faltavam esperanças a ele. Sem dúvida, estamos em bancarrota espiritual, ou seja, em falência. No entanto, é razoável que aguardemos, confiantes, novo empréstimo de oportunidades do tesouro divino. Eu gostei da figura que esse espírito usou. Ele compara Deus a um grande tesouro, a um banco mesmo. E diz: Deus não está pobre. Ou seja, a gente sempre consegue novos empréstimos desse banco divino. Deus não está pobre. Ele pode nos emprestar sempre. É certo que quanto mais falhamos, quanto mais atrasamos, quanto mais demoramos para acertar, mais sofremos. Apesar da misericórdia infinita de Deus, apesar dos inúmeros empréstimos, nós sofremos muito enquanto não decidimos por acertar. Mas é interessante essa figura que ele usa. Empréstimo do tesouro divino sempre teremos, porque Deus não está pobre. Aproveitemos então o empréstimo de Deus. André Luiz diz então que voltou-se surpreendido e não reconheceu o recém-chegado. Dona Isaura fez o favor das apresentações. Eles estavam diante então de Acelino, que partilhava a mesma experiência. Olhando então triste, Otávio sorriu e disse: "Não sou criminoso para o mundo, mas sou um falido para Deus e para nosso lar." Veja a culpa que carrega o médium que falha. "Sejamos, porém, lógicos", disse Acelino, parecendo mais encorajado. "Você perdeu a partida porque não jogou, e eu, que perdi jogando desastradamente." Vamos ver então por que Acelino diz que perdeu jogando, enquanto Otávio perdeu sem jogar. Acelino diz que teve 11 anos de tormento nas zonas inferiores. Sua situação não reclamou esse drástico. Vamos ver aqui rapidamente que nota de rodapé é essa. Equivalente à medida drástica ou recurso drástico. Então, uma nota do médium aí, né, da editora, sobre essa palavra. A situação de Otávio, então, comparada com a de Acelino, não reclamou esse período no umbral, durante 11 anos. Mesmo assim, Acelino diz confiar na providência. Nesse instante interveio Vicente, colega médico de André Luiz. Cada um de nós tem a experiência que lhe é própria. Nem todos ganham nas provas terrestres. E voltando-se de modo especial para André Luiz, disse: "Quantos de nós, médicos, perdemos lamentavelmente na luta?" Verdade, não é? Quantos médicos caem no erro de realizar abortos, de defender o fim da vida pela eutanásia? Enfim, não tem escrúpulos no exercício da medicina. Muitos falham.
Depois de concordar, trazendo à baila o seu próprio caso, André Luiz disse: seria, porém, muitíssimo interessante conhecer a experiência de Acelino. Teria sofrido o mesmo acidente de Otávio? Teria sido então um médium falido? Creio de grande aproveitamento penetrar essas lições. André Luiz queria saber a história de Acelino. No mundo, não compreendia bem o que fossem tarefas espirituais, mas aqui a nossa visão se modifica. Então, como a gente disse, André Luiz não entendia muito bem o que era uma missão mediúnica. Ele estava aprendendo ainda. Há que cogitar do nosso futuro eterno. Acelino sorriu e disse: minha história é muito diferente da de Otávio. A queda que experimentei apresenta características diversas, a meu ver, muito mais graves. O que será que Acelino fez? Atendendo então à expectativa de todos, ele narrou: também parti de nosso lar no século findo, após receber valioso patrimônio instrutivo dos nossos assessores. Então ele também havia recebido a oportunidade na Terra, patrocinado pelos mentores de nosso lar. Acelino seguiu enriquecido de bênçãos. Uma de nossas beneméritas ministras da comunicação presidiu em pessoa as medidas atinentes à minha nova tarefa. Então vejam, uma das ministras da comunicação tinha planejado a reencarnação de Acelino junto dele. Não faltaram então providências para que Acelino felicitasse a saúde do corpo e o equilíbrio da mente. Ele também havia renascido com um corpo perfeito. Após formular grandes promessas aos nossos maiores, parti para uma das grandes cidades brasileiras, em serviço de nossa colônia. Mais um que havia partido de nosso lar com uma missão espiritual. Renascendo, logicamente, na Terra. O casamento estava em meu roteiro de realizações. Vejam que exercer a mediunidade não significa ser solteiro. Otávio precisava ser solteiro porque certamente tinha abusado da condição na família em vidas anteriores. Mas o Acelino não. Acelino veio com a missão e também com o casamento previsto na sua programação. Ruth, minha devotada companheira, incumbir-se-ia de colaborar comigo para melhor desempenho das tarefas. Então, Acelino estava na sua programação casar e também exercer as tarefas na espiritualidade. Cumprida a primeira parte do programa, aos 20 anos fui chamado à tarefa mediúnica. Vejam que também foi médium, recebendo enorme amparo dos benfeitores invisíveis. Um pouco mais tarde que Otávio, não é? Aos 20 anos. Otávio tinha começado aos 15. Recordo ainda a sincera satisfação dos companheiros do grupo doutrinário. Ele se recordava das reuniões. A vidência, a audição e a psicografia que o Senhor me concedera por misericórdia constituíam decisivos fatores de êxito em nossas atividades. Então vejam que Acelino, né, veio, reencarnou com psicografia, audição e vidência. Via, ouvia e psicografava os espíritos. E ele destaca que recebeu isso por misericórdia. Muitos médiuns se acham, ficam vaidosos, achando que são privilegiados por ser médiuns, esquecendo-se que Deus concedeu a mediunidade para o trabalho, como misericórdia, como fator de êxito nas suas atividades. Não há nenhum privilégio em ser médium. Não há nenhum favoritismo em ser médium. Pelo contrário, se veio médium é porque tem muitas dívidas a pagar, a saldar perante a consciência divina. A alegria de todos era inexcedível. Acelino então tinha nascido para acertar na mediunidade. Entretanto, apesar das lições maravilhosas de amor evangélico, inclinei-me a transformar minhas faculdades em fonte de renda material. Já descobrimos então o motivo de queda de Acelino. Passou a cobrar pela mediunidade. Não me dispus a esperar pelos abundantes recursos que o Senhor me enviaria mais tarde, após meus testemunhos no trabalho, e provoquei eu mesmo a solução dos problemas lucrativos. Então vejam, vamos refletir nesse finalzinho do estudo de hoje sobre o erro do médium que cobra. E mais uma vez,
era um médium que receberia valores em pouco tempo depois. Mas ele não quis esperar, não teve a paciência. Já começou a cobrar para receber os valores. Vejam que estava na programação de Acelino, da mesma forma que estava na programação de Otávio, que se ele se dedicasse à caridade, se ele demonstrasse renúncia e sacrifício na sua existência, ele receberia altas somas de dinheiro, não como pagamento, não como compensação, mas para ampliar o seu trabalho na mediunidade. Mas ele, da mesma forma que o Otávio, desprezou a paciência, não esperando o momento oportuno para receber esses valores. Então reflitamos, nós não viemos para vender os nossos dons mediúnicos, que foram concedidos por Deus por misericórdia, para o trabalho em favor do próximo. Não podemos lucrar com a mediunidade. Reflitamos nessa e em outras lições de hoje, agradecendo a Deus então pela oportunidade de aprendizado e que nós possamos nesse momento refletir, se somos médiuns, refletir qual a minha missão na Terra. Será que eu estou exercendo a mediunidade de forma desprendida, com a intenção somente de ajudar os outros, sem pensar em mim? Porque essa é a forma ideal do exercício da mediunidade. Usar a mediunidade para o trabalho no bem, em favor do próximo, apagando o eu, não se preocupando com o sustento da carne, com o financeiro, com o reconhecimento. Trabalhar na mediunidade sem esperar recompensas. Ou, se não somos médiuns, na doutrinação, na reforma íntima, a fim de que recebamos as bênçãos divinas no momento oportuno. Que sirva a lição de hoje como um lembrete para todos nós, que muitas vezes ficamos afobados, ansiosos em receber dinheiro, esquecendo-se que muitas vezes está programado em nossa vida receber um pouco mais tarde, à medida que demonstramos ao Senhor que não estamos apegados, que não colocamos em primeiro lugar a fama, o poder, o dinheiro, a vaidade. Reflitamos nessas lições de hoje e agradeçamos aos nossos mentores, a Jesus Cristo, nosso Senhor, a Maria Santíssima, Mãe das Mães, Matriarca dos Suicidas, bem como das entidades que trabalham em nosso lar, espalhando a palavra de André Luiz e de tantos outros que vieram à Terra para cumprir a sua missão mediúnica, doutrinária ou de divulgação da doutrina espírita. Que esses amigos possam continuar a nos abençoar e a nos envolver para que sejamos inspirados a falar das lições aprendidas nessa obra e em outras que se seguirão. Graças damos, portanto, a Deus hoje e sempre, e que assim seja. Agradeço mais uma vez a todos e aguardo vocês no próximo estudo para continuarmos a refletir sobre essa obra maravilhosa em nosso canal. Um forte abraço a todos e até mais.